Olá, uma corajosa, eu sou a Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta e a gente vai te contar a respeito da liberdade. Sobre a liberdade, dando continuidade aqui na leitura do livro O Profeta de Khalil Gibran, e um orador disse: Fale-nos sobre a liberdade. E ele respondeu: Na entrada da cidade e ao pé da lareira, eu os vi prostrados em adoração à própria liberdade. Tal qual escravos se humilham perante um tirano e o louvam, embora ele os mate. Sim, no bosque do templo e à sombra da cidadela, vi o mais livre entre vocês usar sua liberdade como canga e as algemas. E meu coração sangrou lá dentro, porque vocês só podem ser livres quando até o desejo de buscar a liberdade se tornar couraça e quando deixarem de falar da liberdade como objetivo de realização. Serão de fato livres não quando seus dias transcorrerem sem preocupação e suas noites sem desejo e dor, mas quando essas coisas cercarem a sua vida e vocês a suplantarem nus e sem amarras. E como poderão ir além de dias e noites, se não quebrando as correntes que no amanhecer do seu entendimento prenderam a si mesmo em redor de seu meio-dia? Na verdade, aquilo que chamam de liberdade é a mais forte dessas correntes, embora seus elos reluzam ao sol e lhes ofusquem os olhos. E o que é isso, senão fragmentos de si mesmo, que destacariam para se tornarem livres? Se buscam abolir uma lei justa, ou melhor, se buscam abolir uma lei injusta, essa lei foi escrita por sua própria mão em sua própria testa. Não podem apagá-la queimando códigos, nem lavando a face dos juízes, ainda que despejem o mar sobre eles. Você quer seguir? Sigo. E se é um déspota que querem destronar, antes disto, providenciem para que seja destruído o trono erigido em seu interior. Como poderia um tirano reger os livres e orgulhosos, senão pela tirania em sua liberdade e vergonha em seu próprio orgulho? E se é uma preocupação da qual gostariam de se livrar, muito mais que imposta, essa preocupação foi escolhida por vocês. E se é um medo que gostariam de afastar, a base desse medo está em seu coração, não nas mãos daquilo que temem. Na verdade, todas as coisas estão sempre entrelaçadas em seu interior. O desejável e o temível, o repugnante e o adorado, aquilo que buscam e aquilo do qual procuram fugir. Essas coisas movem-se em seu interior como luz e sombra, em pares inseparáveis. E quando a sombra esmorece e já não mais existe, a luz que perdura torna-se a sombra de outra luz. E assim, quando sua liberdade perde seus grilhões, ela se torna o grilhão de uma liberdade maior. Profundo, hein? Ou seja, a busca pela liberdade é a própria prisão. Então, Esse é o resumo. totalmente, totalmente. Eu me lembrei de uma frase do Bert que ele fala: livre é quem sabe transformar-se. E de tanto Botar aqui. buscar, e de tanto buscar essa liberdade, meu Deus, você se torna um prisioneiro da busca, ao invés de desfrutar os anseios do que é. É,
Quando sua liberdade perde seus grilhões, ela se Uhum. torna o grilhão de uma liberdade maior. É o soltar, né? É o não resistir, na verdade, Isso. né? Porque se a gente está em busca de uma liberdade, na verdade a pergunta deve ser: o que é que está me prendendo? Eu Hum, quero me libertar do quê? Eu quero me sentir livre em relação ao quê? A quê ou a quem, né? Eu preciso descobrir o que me anseia pela liberdade. Porque se eu descobrir o que que, que me move para ir atrás da liberdade, eu vou descobrir aquilo que me aprisiona. como foi mesmo a pergunta que você falou? O que Agora eu me... já não sei. Depois que a gente terminar a gravação, eu volto, porque é aquelas coisas que Vem, vem a pergunta e eu falo, aí vem a frase e eu falo. vem a Mas canalização. o movimento é o interno, né? Eu não vou conseguir falar exatamente o que eu disse anteriormente, mas é descobrir o que é que me aprisiona. Eu quero estar livre em relação ao quê? Por quê? Por que que eu quero a liberdade? Ah, porque eu não quero, sei lá, ter que trabalhar todo dia. Ou eu quero poder ir e vir. Eu quero. O que que você quer com a liberdade? Se você tivesse a liberdade, o que que você faria? E aí a gente descobre o que está aprisionando, né? É o motivo da busca, né? É curioso isso. Essa parte aqui também me pegou um pouco, né? Porque ele fala assim, ó, se buscam abolir uma lei injusta, ou seja, estou preso porque tem alguma coisa errada, tem uma ordem injusta aqui, né? Se buscam abolir uma lei injusta, essa lei foi escrita por sua própria mão em sua própria testa. Aí a gente volta lá nos episódios anteriores, quando a gente Hum. fala que a gente está em ressonância com a tal da cocriação, né? O crime e castigo lá que a gente falou, acho que bastante Uhum, disso. uhum. É, eu me senti sendo atraído por uma determinada situação, uma atração inconsciente, tá? Uma atração inconsciente, uma atração oculta, para eu viver aquela determinada situação. Então, né? E aí, quando você fala disso, uma atração inconsciente, ou seja, tanto inconsciente quanto oculta, são situações que, por mais que eu busque essa liberdade, eu estou operando no inconsciente, no Isso. oculto. Então, é o que fala, né? Nós não somos tão livres quanto Não. imaginamos que somos, sendo que tem todo esse inconsciente que opera e me faz ficar incessantemente em busca dessa liberdade que se torna o meu próprio algoz prisioneiro. Tanto que aqui, bem no comecinho, na entrada da cidade, ao pé da lareira, eu os vi prostrados em adoração à Nossa, própria liberdade. Tal qual escravos se humilham perante um tirano e o louvam, embora ele os mate. é isso aqui. É exato. A gente está tão em busca que a gente está se humilhando, sabendo que essa Vi, busca vai matar a gente. vi o mais livre entre vocês usar sua liberdade como a canga e as algemas. Você sabe que me veio agora uma imagem, uma lembrança Hum. do Joel Weiser, né? Ah, Nosso. Joel. Ah, Lembra naquele seminário lá em Portugal que ele pediu para um cara agarrar, apertar ele, prender ele nos braços? E aí sim. ele até falava pro cara mais forte, você é mais forte do que isso. E o cara apertava ele, e aí ele quis demonstrar ali que quanto maior a resistência dele próprio para sair do aprisionamento ali que o cara estava forçando, né? Mais difícil era de sair. E a hora que ele soltou o corpo, que ele se relaxou por completo, ele escapou
pelo meio, assim, ó, do braço do cara. O cara era forte, mas ele não conseguiu deter, porque ele se soltou, ele largou, né? Então, eu me vejo essa imagem agora como uma lembrança e até como uma conexão dessa liberdade, né? Quanto mais a gente busca algo, quanto mais a gente corre atrás de algo, maior a resistência, maior o esforço. Não que a gente não tenha que ter os nossos objetivos, que ir atrás, que Uhum. buscar, mas há de se fazer essa reflexão, há de se fazer essas perguntas, para que eu estou me movendo, né? Tem Sim, uma pergunta que eu faço muito nos meus processos de atendimento, que é: o que eu quero quando eu quero? O que que sim. você quer lá no fundo quando você está querendo tal coisa? Para que que você está buscando, né? Toda vez que eu escuto, e até eu me escuto, inclusive, tendo que, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que fazer tal coisa, eu já me sinto atrasada. A minha sensação já é de atraso. Quando eu tenho que conseguir alguma coisa, eu já estou errada, eu já estou atrasada, eu já estou sem força. Aí me É uma remonta, prisão. é uma É, prisão. é. É uma prisão do tenho que, né? E o quanto essas linguagens são também violentas conosco, né? Uhum. Todas essas imposições, eu tenho que, eu deveria. E aí que ele segue aqui. Serão de fato livres, não quando seus dias transcorrerem sem preocupação e suas noites sem desejo e dor, mas quando essas coisas cercearem sua vida e vocês a suplantarem, nus Nus e sem e sem amarras. amarras. É a imagem do Joel, né? Se larga. Nus, É. não tem mais resistência. E a resistência ela só acontece por conta do atrito de dor, né? Uhum. Então, até um experimento, você faz esse movimento aqui de soltar a mão, de empurrar, e aí quando você solta, solve. É. E aqui eu acho muito interessante, porque aí é uma ideia muito infantilizada que a gente tem, de que as coisas não vão ter problemas, né? A Sim. vida, ela vai chegar num ponto, vai chegar num dia, quando eu conseguir isso, quando eu estiver naquele lugar, quando eu conquistar tal coisa, vai se resolver magicamente as coisas. E não é, isso não é vida terrena. Isso não é vida no planeta Terra. Se existir isso, pode existir em alguma revistinha, em algum desenho animado, em algum outro lugar, em algum outro planeta, talvez, mas aqui, não. É. Se de fato serão de fato livres? Não, não quando seus dias transcorrerem sem preocupação e suas noites sem desejo de dor. Aí isso aqui me vem outros pensamentos, né, em relação a até a filosofia, até a própria professora Lucilena Galvão, ela tem muitas falas a respeito disso, que é o concordar com a vida, Sim. né? O Hellinger tinha, né, aquela máxima lá, dizer sim para a vida, com, com o que a vida propõe neste momento. O que a vida está te propondo neste momento é o necessário para você passar de fase, neste momento. É nesse momento. E a hora que a gente passar, que provavelmente não deve ser uma coisa fácil de atravessar, a hora que a gente passar, deve entrar um tempo de calmaria e que logo vai ser seguido de um novo desafio, porque não existe desenvolvimento, crescimento sem essas passagens, sem algo Sim. interno ser transformado. E para ser transformado, a gente precisa abrir mão de algo, aprender algo É. novo, desenvolver uma nova competência, uma nova habilidade. Então, vamos pegar uma habilidade, sei lá, a gente estava, né, um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui falando de idioma. Sim. Você não sabe falar, sei lá, japonês, nem eu. Ah, mas eu quero um dia fazer um curso no Japão ou assistir um anime, entender. Você vai precisar entrar nesse lugar do não saber.
reconhecer que hoje eu não sei nada, Sim. exercitar. Falando de japonês, eu preciso confessar uma coisa, eu já estudei japonês no passado. E eu me lembro de adulta, Nossa. tá? Eu me lembro quando eu comecei a aprender a escrever os ideogramas, o kanji, né? Hiragana e katakana do japonês, o esforço que eu tinha que fazer para poder fazer o desenho. E naquele momento me vinha a imagem, eu com 5, 6 anos de idade, quando minha mãe estava me ensinando a fazer ondinha para treinar a letra em português mesmo, entendeu? Olha Então, assim, só. a gente precisa de um esforço. Eu preciso entrar nesse lugar do cara. Neste Sim. idioma, eu não sei nada. Neste lugar, neste novo emprego, nesse novo relacionamento, nessa nova cidade, neste novo dia, é um dia novo. E a gente só se desenvolve a partir do momento que a gente se coloca nesse lugar de não saber. Aqui eu não sei, mas eu vou me desenvolver para. Agora, se existe uma resistência para ficar ou entrar nesse lugar, aí vai doer um pouquinho mais. Tem um conto, não sei se é tibetano ou a origem em si, mas que ele fala exatamente, uma metáfora, né? Que fala exatamente Uhum, sobre o copo cheio, né? O quanto a gente precisa saber esvaziar as nossas xícaras, viver com ela transbordante sempre das mesmas coisas e não dar essa oportunidade, né, de, sabe, se nutrir de coisas novas, abrir espaços para as coisas novas, e sem contar o quanto isso move neurologicamente falando novos estímulos para a prevenção até de questões como Alzheimer no futuro, né? exatamente. Isso é uma das coisas que eu tenho feito com frequência, sempre busco alguma coisa nova. E aí, às vezes eu fico, às vezes eu vou, experimento e falo, não, eu experimentei e não é isso que eu quero. E é interessante porque o ponto de vista do copo cheio que eu já ouvi foi: você não termina as coisas que você começa. É um ponto de vista. O meu ponto de vista é: eu vou e experimento. Se for para mim, eu continuo. Se eu sentir que me toca, eu continuo. Se não for para mim, eu me retiro. Então, que ideia é essa que precisa terminar tudo que você começa se aquilo no meio do caminho não está fazendo sentido para você? É inteligente continuar com isso? Ou a gente não tem essa escolha, né? Um sonho de liberdade de ter as próprias escolhas e também perceber caminhos. Então, eu acho que essa liberdade interna também, de saber escolher caminhos, de me colocar no lugar de escolher caminhos, o nível que minha consciência também, neste momento de vida, me permite, eu acho que é um olhar também de liberdade. Não, Uhum, aqui eu não quero ficar. Aqui eu não quero ficar. Aqui não me nutre. Esse espaço é pequeno para mim. Eu posso ter essa liberdade de escolher ficar? Posso ter essa liberdade de escolher fazer diferente? Então, acho que também são pontos de liberdade interna que se movem dentro de escolhas conscientes também, de sim, perceber isso é bom ou isso me algema, né? é. Isso me deixa com amarras. Eu acho E isso vai para o que sentir do corpo também, né, Fabi? Onde o sim. corpo tá dizendo ali, cara, mas não, mas eu tenho que ficar, né? Que ponto Eu é acho que esse? você falou da escolha consciente, eu acho que essa é a chave, né? Porque a gente precisa sentir, sente no corpo, sente no íntimo e toma a decisão. E é igual eu falo para os meus filhos lá em casa. Você está em paz com a sua decisão? Quando você olha o resultado disso que você está indo entregar, você tá satisfeito? Então tá tudo certo. É o que você deu Isso. conta agora. Amanhã você pode olhar e falar, puxa vida, eu podia ter insistido um pouquinho mais, hein? Amanhã É, pode, não tem problema. Mas hoje você tem que estar em paz com a isso. escolha que você está fazendo hoje. Porque aí lá na Exato. frente, mesmo que bata um arrependimento ou qualquer coisa, esse arrependimento não vira culpa. Vira eu poderia, mas naquele momento foi o que eu dei conta. E eu fiquei em paz com aquilo. Percebe a diferença? Sim, Quando a gente toma uma decisão com base nas falas externas, no aprisionamento do que deve ser, do que tem que ser, do que qual é a regra, do que isso, que aquilo, lá na frente
vem uma sensação de culpa, de peso. Eu fiz não porque eu quis, eu fiz porque eu fui obrigada, eu fiz porque devia, eu fiz porque era Hum, isso. E aí o adoecimento é maior, as relações são impactadas, quem está próximo, né, vai ter que carregar um pouco dessa bagagem pesada que a gente largou no meio da sala. E isso não é legal. Agora, quando eu tenho consciência das decisões que eu tomo, lá na frente eu posso até falar, nossa, para que que eu fiz daquele jeito, hein? Bom, mas naquela época era o que eu dava conta, era o que eu tinha de recurso. E tá tudo bem, né? exato. A gente pensa, a gente reflete, tem a possibilidade de fazer diferente numa nova oportunidade, numa nova situação, mas eu ainda assim estou em paz com a decisão que eu tomei naquele momento. Essa é a diferença, né? O que eu percebo muitas vezes diante de algumas situações que eu acompanho é que as pessoas passam a vida inteira sem se dar conta do que elas querem, elas nem se perguntam o que elas querem, Sim, sim, né? Ou por que que eu estou fazendo. Aí você vai vivendo uma vida não vivida, uma vida só no automático, que quando cai a ficha, muita coisa que foi jogada para trás, é muita oportunidade que ficou, entendeu? Então, é delicado. É delicado. Eu respeito, porque faz parte, inclusive, do nosso processo humano estar cercado desses sim, véus, não estar com enxergando, certeza. mas é importante a gente. Por isso que eu falo, bem-vindas almas corajosas. Vamos despertar, vamos acordar. Porque, assim, dá para dormir, gente. A gente pode ficar uma boa parte da vida dormindo, mas vai ter custo, né? Teremos outras oportunidades? Sempre temos. Sempre temos oportunidades, mas quanto antes você se atentar, né? Volto à fala básica do Jesus Cristo, que eu parei aí na Bíblia de não conseguir avançar mais nada. Orai e vigiai. Orai e vigiai. E é interessante porque esse orar e vigiar, e aí voltando um pouquinho do que você falou da culpa, e aí vem aquele lugar que, né, Bert trazia do assentimento, né, Uhum, que é exatamente esse repousar dentro desse sim, para ter essa liberdade interna, né? Porque muitas são as situações que você se vê livre no contexto externo. Mas internamente existe aquela prisão das frases, do deveria, do poderia. E aí você acha que está livre, que está caminhando, que está no ir e vir. Mas aqui dentro, se eu não concordar com o foi assim, né? Eu brinco que dentro do olhar jurídico, a gente tem a cláusula pétrea, que é aquilo que nada pode ser modificado, nada pode ser alterado, apenas ampliado. E aí eu faço esse paralelo com essa visão sistêmica. Eu não vou voltar no passado. Eu não uhum, tenho como mudar esse lugar. Então, encontrar essa paz interna com esse assentimento, com essa concordância que foi o que tinha que ser, é o passo de liberdade interna, né? Que também era o que foi o que Nelson Mandela dizia dentro da prisão, né? Aqui dentro, como ele sabia que estava livre. uhum. E só que é um caminho, né, amiga? É uma É um jornada. caminho. É um caminho. Tem dia que a gente está livre, tem dia que a gente está aprisionado, tem dia que a gente se É. aprisiona. Tem dia que a gente vai lá e entrega, né, os braços, fala, pode me prender aqui, ó. Nossa E Senhora. É. tá tudo bem, né? A questão, de novo, é se perceber, não para se culpar, não para responsabilizar o outro, mas para tomar consciência, para perceber quais escolhas que eu tenho feito na minha vida, para onde que eu estou me conduzindo. Eu me conduzo, ou eu deixo os outros me conduzirem, não é? Crianças, né? A imagem que me vem agora é a criança você pega no braço dela e você leva ela. Hoje é dia de ir no parque, hoje é dia de ir no médico, hoje é dia de ir para a escola.
sim. Levanta, vamos, se troca, vai tomar banho, faz isso, faz aquilo, né? A criança, ela está sendo conduzida o tempo todo. Agora, o adulto recebe um convite, vamos, sei lá, tomar uma cerveja ou ir no churrasco tal? Vou. Não, não vou, não quero. O adulto tem a possibilidade de escolher. Sim. Agora, escolher a partir de que lugar? A partir da criança birrenta, a partir da criança carente que não quer perder nada, que Que quer acha que se agradar. que acha que se não for não vai ser mais convidada, que não sabe seu lugar, né? Existem vários Sim. convites que que eu pelo menos recebo assim, que eu falo assim, se eu for aí, esse lugar não é para mim, né? Estão querendo me colocar num lugar que não me condiz. E o que faz muitas vezes a gente crescer em várias situações, tá, gente? Carreira, nossa, Uhum. quantos convites interessantes, né? Parcerias, lugares, Sim. empregos, cargos, né? Sim. Quantos convites a gente não recebe? E muitos É. deles a gente precisa avaliar e falar, não, não, aí eu não É. quero. Ou É. também perceber, né? Se é de medo, é resistência. Tem que perceber É. essas coisas. É tudo muito sutil. Não é só o sim e o não que vai contar. É o que está me movendo internamente para eu dizer aquilo. E o convite sempre para sentir no corpo, porque é muito impressionante, né? Quando você começa a trazer essa consciência, onde o seu corpo ele expande, ou ele retrai, ou ele contrai, e aí vem esse mapa interno, até desse próprio medo, né? E Uhum, perceber qual é este medo, né? É o medo do novo, é o medo do preciso me preparar mais um pouco, é o medo vai dar ruim. Vai dar uhum. ruim, é melhor não mesmo. Então, qual é a espécie desse medo com esse É, refinamento interno do que meu corpo ativa para eu me direcionar internamente em conjunto com ele também? uhum, é Mas isso tem que aí. começar a sentir, de alguma maneira, né? E É o esse é o exercício de ativar esse músculo do sentir nosso. orai e vigiai. É para vigiar a si mesmo, não é o outro. É isso. É. Vassaliça, quem é que anda com a bonequinha no bolso? Quem é que anda com a bonequinha no bolso para colocar a mão? Gente, Projeto Alcaté, sejam todos muito bem-vindos. Bota a mãozinha no bolso para falar, é a direita ou a esquerda? É aqui ou é ali? É aqui mesmo, casa, né? Tem um trecho do conto da Vassaliça que quando ela chega na casa da Baba Yaga, aquela casa com pés de galinha, que se mexe sozinha, com caveiras e ossos nas cercas, a Vassalisa põe a mão na bonequinha e fala assim: é essa casa que a gente está procurando? É essa casa que a gente precisa entrar? E ela tá com medo. E a bonequinha se chacoalha lá sim. É aí que você tem que entrar. Então, assim, perceber isso que você trouxe, né? Eu tô com medo, mas é aqui mesmo que eu tenho que avançar. É aqui mesmo que tá o meu fogo criativo, a oportunidade que vai fazer diferença na minha vida, o passo que eu tenho que dar que vai mudar o rumo da prosa. É, é aí. Então eu sinto medo, eu respiro meu medo, eu tô com medo, ok, faz parte, mas a gente segue. Agora, quando vem uma situação lá que é a intuição, que a bonequinha se chacoalha e fala, fica quieta, não pergunta mais nada, se retire, tá na hora de ir embora. A gente tem que saber. Temos que nos estudar. O estudo mais difícil que existe é o estudar a si mesmo, né? Uau! Nossa! Uau! Então, Tocou liberdade. essa bonequinha chamada liberdade, né? Liberdade de sentir para fazer essas escolhas também. Talvez essa seja a liberdade que o Gibran está falando aqui também, né? Porque enquanto a gente está em busca da liberdade suposta e tarará, a gente está mais querendo mesmo o que o Elvis Presley dizia de gaiola de ouro, né? Você tem tudo, só que ao mesmo tempo você está aprisionado,
né? Dinheiro, fama, riqueza, mulheres, sucesso, tudo, tudo. O que que faltava na vida do Elvis? A gente for olhar. Por que que ele reclamava? Faltava a liberdade dele ser quem ele queria ser, dele ir para os lugares que ele queria ir. E quando você estava falando da Vasalisa, da casa toda capengada e tal, taranã, mas essa certeza interna, né, a bonequinha que expandia, era o sentir dela revelando que sim, era ali Sim, mesmo. era E a ali. mesma coisa das gaiolas de ouro, né, reluzentes, brilhantes, chamativas. Mas você sabe que ao entrar nessa gaiola de ouro, o preço, o preço pode não ser aquilo que você busca encontrar de valor, né? Sim. Uau! A- Aquilo que chamam de liberdade é a mais forte dessas correntes. Embora seus elos reluzam ao sol e lhes ofusquem os olhos. Então, o que que a gente busca para ser livre, né? Temos um episódio, querida? Temos um super episódio. Temos um super episódio. A semana que vem a gente volta sobre a razão, sobre a razão e a paixão. Semana que vem, bora que bora. Um beijo É. enorme e até quinta-feira. Obrigada. Tchau, Até tchau. quinta.